Olá pessoal, muito boa noite. Um prazer receber todos aí. Iniciando aí a semana do Desafio Navicular todo santo dia, que é um projeto e eu que o Dr. Carlos Anselmo, o Carlão, começamos, que é um projeto para difundir aí o conhecimento sobre síndrome podotroclear, sobre alterações do navicular, alterações podotrocleares. Então, dando boa noite a todos que vão entrando, dá um minutinho para a turma entrar. Pessoal, quem puder aqui, ó, vai no aviãozinho aqui, ó, manda para um amigo, dois amigos teus que precisam ver essa live. Hoje o assunto são tendinopatias de flexor profundo. Então, muito boa noite, pessoal. Quem tiver perguntas também, clica aqui assim, eu tenho uma caixinha de perguntas, que é mais fácil a gente se achar por aí. Muito boa noite, galera. Vou chamar o Dr. Carlos Anselmo aqui. Vamos chegando aí, turma. Boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite, Carlão, beleza? Boa noite, Júlio. Boa noite a todos aí. Prazer estar com vocês, a gente falando desse assunto aí maravilhoso que é o interior do casco aí. Me escuta Exatamente. bem aí, Júlio? Tá ótimo o áudio. Se a turma quiser só falar se estão nos escutando bem aí, que aí a gente vai dar sequência. Bom, muitos de vocês já me conhecem, meu nome é Júlio, sou da VetClean, aí trabalho há mais ou menos 10 anos com foco em ortopedia, em diagnóstico por imagem. Na verdade, minha história no meio da podologia começou junto com o Carlão durante a faculdade. E, Carlão, conta aí um pouquinho rapidamente como você atua, onde você atua hoje, que talvez tenha alguma turma ainda aí que não conhece você. Beleza. Sou médico veterinário, me formei em 2010 em Pelotas. Começamos, na verdade, a trabalhar com casco, eu e o Júlio, profissionalmente em 2008, né, que a gente fez alguns cursos de casqueamento, começamos a casquear e ferrar animais em 2008. Tá? Trabalhei com isso até mais ou menos 2018 aí como ferrador profissional e aí já atuava, né, desde 2010 com ortopedia e fui migrando aí gradativamente para trabalhar hoje exclusivamente com ortopedia, alguns focos também com laminite, mas hoje o carro-chefe é a ortopedia, né? Ótimo, Tá? muito bom. Pessoal, eu queria que vocês, quem está aí, ó, quem já é veterinário formado ou se é estudante acompanha algum veterinário, manda aí se ao menos uma ou duas vezes na semana atende algum cavalo que tenha suspeita de síndrome podotroclear, para a gente ver se bate com a nossa média de atendimentos. Então coloca aqui nos comentários, ó, eu atendo um cavalo por semana com diagnóstico de síndrome podotroclear ou X cavalos por mês. Que é assim, a rotina que minha, vou falar aqui, como eu atendo cavalo de salto, cavalo manga larga marchador, cavalo de corrida, eu vejo um pouco de todas as raças, então é bem diversificado, assim, eu diria que dá na faixa de 40% assim, cavalos que eu atendo que têm alterações podotrocleares, né? Como eu atendo uma gama ampla, então vejo um pouco de tudo de lesões, né? Mas é um número importante que certamente aí, talvez dentre esses todos os cavalos, os tratamentos que às vezes a gente fica mais frustrado realmente são relacionados a alterações podotrocleares, né? Então, Carlão, fala aí mais ou menos para quantos cavalos você atende de síndrome podotroclear, na média geral, aí da tua rotina, e também fala aí qual que é a tua rotina, que raça tu mais atende. Tá bem. Hoje a raça que eu mais trabalho é a raça crioula, né? Que são animais destinados tanto ao freio de ouro quanto à morfologia, né? Que é mais um padrão só de beleza zootécnica. E onde a gente encontra também as classificações mais associadas à síndrome cotrocolear é nos animais sim crioulos do freio de ouro, né? Trabalho um pouco também com cavalo de corrida e quarto de milha, mas as maiores alterações de síndrome cotrocolear dessas três raças que eu trabalho estão associados com o cavalo crioulo mesmo, né, com o freio de ouro. Eu acredito, Júlio, que seja muito em função do movimento médio lateral intenso, né? É uma prova que
que exige essa explosão e o movimento médio lateral muito com intensidade e repetição, né? Óbvio que no passado a gente associou muito também a questão dos cascos, um pouco da conformação, da qualificação técnica anteriormente dos ferradores, né? Então, como hoje, isso tudo evoluiu muito, a gente nota. Então, eu atribuo hoje principalmente a questão do movimento médio lateral com intensidade alta, né? De explosão, arrancada, essas lesões de síndrome troclear, e falando hoje especificamente aí a questão das tendinopatias, né? Agora, quando teve o simpósio em Porto Alegre, né, no Guilherme, aí, no Rolando, eu peguei a minha agenda 2020 e fiz um retrospectivo, né, e do ano passado a gente atendeu 45 animais com síndrome hipotroclear, né, sendo que em torno de 55% a 60% deles eram lesões relacionadas a tecido mole, e onde 85% a 90% era tendinopatias de profundo, né. Certo. Aí, claro, dos mais diversos, mais agudas, mais crônicas, mas é uma lesão bem importante aí nesses os cavalos crioulos, digamos assim, para a gente aqui. Certo. Eu estou esperando a turma aí, tem 120 pessoas e nenhum veterinário falou se tem algum caso de síndrome hipotroclear na semana. Vamos ver se a turma responde aí, ó. Não precisam ficar envergonhados, não. O assunto, como tu falou, é tendinopatia de profundo, né? Que é assim, até pouco tempo atrás a gente falava síndrome do navicular, e aí era o osso navicular aqui que era o grande culpado de tudo, né? E claro que ele está no meio de todas as alterações podotrocleares, mas hoje, ao menos na minha rotina, quando tem cavalos de síndrome podotroclear, eu vejo que, por mais que no passado eu tenha trabalhado diretamente com ressonância e hoje ainda faço laudo de ressonância, eu errei muito em não associar e não fazer ultrassom nos casos, né? Porque eu meio que no início que eu comecei a fazer ultrassom, eu não estou falando nem do ultrassom aqui na ranilha, não, falando do ultrassom na quartela, que é uma técnica que é relativamente qualquer máquina de ultrassom com uma probe linear pode fazer, né? Que no início, quando assim comecei a trabalhar mais intensamente e com ultrassom e tudo mais, eu me frustrava porque eu fazia, não achava nada, fazia, não achava nada. Então, por muito tempo eu deixei de fazer ultrassom e baseava o diagnóstico de síndrome podotroclear só no padrão clínico e no raio-x, né? Então, quando a gente fala de lesão de tendão flexor profundo no casco, invariavelmente é obrigatório associar o ultrassom, né, como primeira técnica de imagem. Claro, não vamos nem comentar de ressonância, mas falando da realidade nossa aqui, da maioria dos veterinários, é que o ultrassom é essencial no atendimento do cavalo com síndrome podotroclear, no nosso ponto de vista hoje em dia, falando aqui de quem errou muito até pouco tempo atrás de não associar. Então eu queria saber, Carlão, realmente assim, na tua rotina, se lá atrás, quando tu começou a trabalhar mais intensamente com cavalo de prova, tipo assim, tu já usava ultrassom ou tu não usava ultrassom na quartela e casco? Como que tu fazia no passado esse diagnóstico? Perfeito, Júlio. No passado, eu não utilizava ultrassom, né? Ou quando utilizava, eram em poucos casos. Só que a própria, digamos assim, frustração em alguns casos, quando, por exemplo, a gente diagnosticava uma síndrome navicular, né, antigamente, mexia na ferradura, infiltrava na navicular, beleza, voltava a trabalhar. Então, foi fazendo que a gente, né, procurasse mais estudos, e aí, conforme a gente vai estudando a ressonância magnética, Sim. eu acho que foi digamos assim, um divisor. Os números mudaram, a gente começou a se dar conta do tecido na região do navicular. Então, comecei gradativamente, né, Júlio, depois tentei um caso bem legal de mostrar, a utilizar primeiro em quartela,
Uhum. A gente tem que olhar Uhum. todo o cavalo, Ô, Carlão, mas só um segundo que tá travando o teu vídeo aí. Teu vídeo tá travando um pouco. não, Só, turma, fala se vocês estão me escutando aí, porque o Carlão eu tô vendo travado aqui. melhorou aí, Júlio? Aí, agora Não voltou. sei o que pode ser. Tá, não sei o que pode ser, que eu estou no hotel aqui, estou em Santa Eu Catarina, no hotel aqui. Tá. Não sei que local parou, Júlio, mas de uns assim, ó, Então, uhum. que antigamente não usava, mas a própria frustração e essa questão da ressonância magnética começou a exigir que a gente começasse a fazer esse diagnóstico. Depois tem um caso aí que mostrar que em 2018 eu olhei esse cavalo a primeira vez, onde Uhum. no exame de quartela dele ele apresentou alteração, não fazia, né, em 2018 o exame entre os bulbos, que eu vejo hoje como uma das principais, digamos assim, ferramentas que a gente tem com a sonda microconvexa. Tá? Uhum. Então, começou a me abrir a cabeça que as tendinopatias eram muito importantes para a síndrome protoclear. E aí começa a mudar completamente o nosso tratamento, né? Em vez, às vezes, a gente infiltrar um Sim. cavalo, a gente parte para um outro lado, né? Ou seja, de terapia Uhum. autóloga, de repouso, de reabilitação e principalmente de prognóstico, Uhum. quanto o que a gente vai falar ao proprietário e ao treinador, né? E Sim. a gente acho que ainda pode separar, Júlio, a questão dos cavalos que claudicam agudo, aí agudo que Uhum. seja claudicação grau 1, 2, e dos cavalos que têm claudicação crônica, né? Então, para mim, Aham. acho que o grande benefício, né, principalmente quem trabalha com cavalo de performance, é a gente diagnosticar essa síndrome potroclear aguda, né, com ultrassom, ou seja, o cavalo mancou faz 2, 3 dias, é um cavalo de competição, a gente sabe que ele não pode, né, a gente tem que minimizar Uhum. o tempo dele e repouso. Eu acho que né, com essa ferramenta que ele é muito benéfico para a gente, né, para nossa conduta de como fazer esse cavalo Aham. retornar mais cedo à vida atlética e principalmente de não, às vezes, a gente estragar a vida atlética dele, né? Exatamente. Eu vejo exatamente, penso nesse mesmo conceito teu, que depois que eu comecei a fazer com rotina, e a rotina é o seguinte, é o cavalo com suspeito de síndrome podotroclear, que tem ou não bloqueios positivos, é ultrassom. Todo cavalo passa ultrassom na quartela e, se possível, no casco. E vou dizer, quem não passa está deixando de ver muita coisa, de fazer muito diagnóstico, porque realmente a gente consegue ver lesões, que esse é o grande problema do ultrassom na quartela, que nunca vão ser lesões tão severas na maioria dos casos, quando, por exemplo, a gente faz um ultrassom aqui no metacarpo, que você coloca o ultrassom aqui, tu vai ver na hora uma lesão de tendão flexor superficial. Na quartela você tem que tem uma técnica toda, você tem que perder tempo, comparar a imagem, fazer positivo, negativo, para poder visualizar, né? E quanto ao padrão assim da tendinopatia, Carlão, assim, tu diria que esses cavalos têm algum padrão específico de claudicação? Tipo, todos eles têm redução da fase caudal da passada? Como que eles respondem aos bloqueios? Esse é um tema muito legal. Eu acho que a minha internet aqui talvez não seja muito boa, né, Júlio? Que para mim cortou algumas vezes, tu também aí. Uhum. Mas, bom, vamos indo, né? O áudio sempre ficou. Não sei se o meu Sim. áudio está sempre ficando. Uhum. Pode Tá? falar que dá para escutar. Tá. O que eu tenho notado, Júlio, óbvio que aquela claudicação clássica, né? Fase caudal diminuída, geralmente eles mancam mais para dentro do círculo. Ela Uhum. digamos, clássica, é o que a gente vê com maior frequência. O que eu tenho visto, né, e que eu fiquei muito contente que o Dr. Davi Parra do Chile também comentou, né, lesões mais, talvez assim, eu não digo com maior frequência, pode ser com maior frequência no lóbulo lateral do flexor digital profundo, no cavalo crioulo lá do Chile, Uhum. ele notou isso. Eu tenho notado uma certa frequência maior, talvez, de lóbulo lateral, mas o que me Uhum. chama a atenção é que algumas tendinopatias, quando é lóbulo lateral,
elas claudicam também para fora do círculo e diminuindo fase cranial, com a mão para fora, né? Quando vira para dentro, diminui Sim, caudal. certo. Então, não sei se isso é uma mera coincidência, mas eu tenho notado alguns animais apresentarem esse padrão. E tenho visto, Exatamente. né, que a gente já conversou várias vezes, com outros colegas também que trabalham com crioulo aqui, alguns cavalos não param no distal palmar, né? E às vezes a gente Uhum, segue bloqueando sem fazer o da bursa, né? E eles vão parar com, por exemplo, 4 pontos baixos, 4 pontos altos. E acabam, às certo. vezes, nos largando uma dificuldade de interpretação do exame, né? Então, o que a gente procura, por exemplo, fazer hoje é a gente associar essa biomecânica, né, da claudicação, e se há suspeita da claudicação, ou seja, pelo padrão de biomecânica fosse indo hipotroclear, às Uhum, vezes antes de subir para outros bloqueios, se não parou com o distal palmar, eu utilizo o bloqueio da bursa, né, do navicular. sim. Porque eu noto isso, que algumas patologias de tendão flexor distal profundo, principalmente as que têm contato com a bursa, elas não param no distal palmar. Né? E isso é muito interessante para a turma que está escutando aí, porque aquele conceito clássico que está no livro de Stachak, que está em tudo, que para ser síndrome podotroclear, ou como falava antigamente do navicular, precisa ter os bloqueios digitais, ou o digital palmar ou o abaxial positivo, né? E isso não é verdade. Isso há muito tempo eu venho batendo nisso, porque eu também notava cavalos com alterações de ressonância, noto ainda nos exames, principalmente que eu faço da Colômbia, que não tem um padrão de bloqueio positivo distal. E isso é um erro de interpretação, muitas vezes, que pode acontecer, porque qual que é uma das principais suspeitas quando o cavalo está mancando mais com a mão para o lado de fora do círculo, com redução da fase cranial da passada? É muito bom tocar nesse tema aí, É, né, Júlio? Porque o cavalo de prova de todas as modalidades, eu acredito, tem muitas patologias suspensórias e acaba muitas vezes a gente exatamente. entrando no mato sem cachorro, né? Porque aí, bom, tu vai no suspensório, achou alguma alteração que pode ser compatível, e quando vê não era ali o foco principal, e acontece na rotina, né? Isso, né, Sim, a gente trabalha com interpretação, né? Mas eu vejo que sim, isso é um ponto a considerar, né? exatamente, né? Isso que tu comentou de, pô, você tem suspeita pelo padrão clínico que o cavalo é alteração distal de podotroclear, por mais que o bloqueio tenha sido negativo, antes de seguir o exame, provavelmente tu faz imagem e bloqueio de bursa para se certificar se ele seguir negativo no bloqueio de bursa, aí sim, aí tu segue o exame, né? Porque algo que é relativamente comum a gente encontrar em cavalos que tem alteração aqui proximal do ligamento suspensório, o que é bloqueio positivo e nada muito grave na imagem, né? Então eu imagino aí quantos cavalos você deve ter batido a cabeça e demorado para chegar ao diagnóstico em função disso, né? Até tu adaptar esse padrão que tu faz hoje, né? E bato a cabeça até hoje, né, Júlio? Vou dar um exemplo. Agora foi sexta, examinei uma égua, claudicação anterior direito, mão para dentro do círculo, para fora quase que nada, digital palmar negativo, abaxial negativo, 4 pontos altos ela melhorou um pouco, mas não satisfeito, assim, não fiquei satisfeito com as imagens, imagem suspensório nada conclusivo, todas as imagens normais, aí o que eu opto, né, por passa aquele dia, ou eu volto no outro dia, ou 3 dias, depende com uma agenda, né? E aí eu faço direto o bloqueio da bursa, né? E essa eu fiz domingo à tarde, o bloqueio da bursa, e ela parou de claudicar. Óbvio, né, Júlio, que a grande maioria vai sim parar com distal palmar, na sina potroclear, Sim, mas a claro. gente chama atenção para alguns casos específicos aí, né, que a gente suspeita da gente fazer esse bloqueio da bursa, né? Claro, fazer a imagem primeiro, né, até porque o ultrassom depois desse bloqueio fica confuso, Sim. mas Uhum. é um ponto a considerar importante aí que nos larga. Eu tive um caso em 2000 acho que foi início de 2020, um cavalo de Uhum. treinamento. O que eu vejo mais difícil, né, Júlio, é
claudicações agudas, né, sutis, Uhum. em cavalo de treinamento, né, de alta performance, que Sim. tu tem que tentar correr no tempo e não deixar isso vir a mancar mesmo, digamos assim. Uhum. Claudicação, acho que era, não lembro se era direita ou esquerda, não lembro, mas assim, ó, mancava muito pouco para dentro e mais com a mão para fora. Aham. Negativa a flexão, era uma claudicação muito sutil, não tinha um padrão muito clássico para bloquear e interpretar. Aí pedi fiz imagem suspensória, não achei nada, coloquei uma ferradura pinça larga, pensando em, né, possivelmente um suspensório, querendo, né, ter alguma alteração. O cavalo seguiu trabalhando, passou em torno dos 40 dias, o cavalo fez uma claudicação aguda, muito agudo, feio. Aí, pulso, fase caudal diminuída, aí, sabe, sugerir um profundo, digital palmar negativo, céu negativo, parou no 4 pontos altos, não fiquei contente, vim no outro dia, bloqueei a bursa direto, parou. E aí fizemos a imagem, né, antes de fazer isso aí, e uma lesão no lobo lateral do profundo, na suprasesamoideia, absurda, né, uma lesão muito grave. Então, como assim, me mosca, Sim. né, não era o suspensório. Então, Sim. eu acho que esses casos muito sutis, né, quando a gente quer antecipar a claudicação nos cavalos que estão treinando, para mim, os mais Uhum. difíceis, né? Sim. Mas isso é bom para a gente prestar atenção para não ficar refém do bloqueio somente, né? Porque isso é algo que, enfim, foi a escola nossa no passado, que é basicamente a gente baseava toda a interpretação clínica e de imagem do cavalo baseado no bloqueio perineural, principalmente, né? E hoje a gente sabe que tem muitas circunstâncias, sem contar os erros durante o bloqueio, que fazem com que esse bloqueio não seja fidedigno, né? E essa é uma questão que em algum momento a gente vai aprofundar sobre isso. Eu tenho algumas teorias quanto a isso, provavelmente tu deve ter as tuas, mas é para a turma aí ficar de olho que os bloqueios devem ser feitos, mas cuidado na interpretação deles, porque além daqueles falsos negativos e positivos baseado no erro do bloqueio, no anestésico ruim, infecção que não pega o bloqueio, tem algumas outras patologias aí de casco que a gente está entendendo que o bloqueio nem sempre vai ser positivo, né? E, Júlio, e uma outra questão que eu tenho pensado muito a gente também costuma sempre, né, que né, mão para fora do círculo trabalha mais a suspensão, e com certeza, né, é sempre o nosso padrão lógico para Uhum, pensar, e a gente sempre uhum, pensa em casco na fase caudal, né, mas se a gente começar a pensar em casco na fase cranial, de recepção do solo em círculo, a gente vai ver que os lobos do profundo trabalham diferentes, né? Se a gente aham, pensar num círculo para a esquerda, a mão direita para uhum, fora, ele vai tensionar mais o lobo lateral do profundo, sim, principalmente na região distal. Então, uhum, por isso que eu acho que às vezes pode nos dar essa falsa interpretação do profundo nas lesões do lobo lateral. Hoje eu penso nessa biomecânica, é a que pelo menos me justificaria alguns meios dessas claudicações de mão para fora aí, de lesões de lobo lateral do profundo. exatamente. Foi legal tu ter tocado sobre essa redução da fase caudal, que eu também noto isso, que muitos não têm redução da fase caudal da passada realmente, né? Principalmente no círculo, no círculo para fora, né? Muitos, né? E algo comum, ao menos, tu citou, eu também vejo na minha rotina, que geralmente cavalos com lesão de profundo, eles tendem a mancar muito mais rodando em círculo, né? Independente se é mão para dentro ou para fora, mas acentua muito, né, essa claudicação, né? Também noto, Vamos, Júlia, é isso aí. Né? Carlão tem alguns casos aqui, ó, eu vou virar a tela para vocês poderem ver. E aí, Carlão, tu explica mais ou menos o histórico desse cavalo. Tá. E aí comenta o que você achou Hein, aí, Júlio? né, de diagnóstico. Tá. Pode falar. Eu não sei se antes da gente entrar nos casos, se não valeria a pena só a Hum, gente comentar um pouco sobre hum, o profundo, as diferenças, digamos assim, de padrão de avaliação dele nas uhum, diferentes regiões, quartela, claro. suprasesamoideia, sesamoideia e insercional, né?
Por que Aham. que comento isso, né? Porque às vezes, né, a gente quer avaliar um ultrassom de flexor digital profundo, né, na região ali da fossa, né, entre os bulbos ou na insercional, com o mesmo padrão que a gente avalia ele na quartela ou que avalia os tendões na região do metacarpo, né? Aham. Então, eu acho que o primeiro, assim, a nossa abertura de mente seria que nessa região da fossa suprassesamoideia, a gente vai avaliar dele, vai dar muito mais importância para a anatomia, ou seja, a arquitetura dos lóbulos em si, né, do que Uhum. ecogenicidade, né? Ecogenicidade vai ser o nosso último padrão de avaliação do ultrassom. Então, por isso que às vezes a pessoa, Claro. tipo, digamos assim, negligencia um pouco a técnica, porque a Aham. avaliação, ou seja, a cabeça está olhando, pensando numa alteração ecogênica, né? E não seria essa, Exatamente. né? Seria uma Exatamente. alteração de Essa, forma, de essa arquitetura. região que o Carlão está falando, a região supra, aqui está o sesamoide, região suprasesamoideia. Essa região aqui, ó, é dessa janela aqui o Carlão está comentando. Pode seguir. Então, é isso que queria, né, a gente comentar. Por exemplo, quando a gente for avaliar na quartela, né, aí sim a gente vai dar uma importância maior à ecogenicidade. E principalmente nos casos que o tendão já está bem lesionado. Agora, nos casos, como a gente Sim, comentou, sutis, claudicação inicial, cavalo em treinamento, alguma alteração de forma de lóbulo, um exemplo, um lóbulo mais ovalado e outro arredondado, bom, ali pode ser o início de uma tendinite de profundo sutil, né, que a gente tem que dar exato. importância, né, e não deixar ela gravar. Exatamente. Então, Exatamente. a É, técnica do e ultrassom de casco é boa, mas tem que ser bem avaliada, né? exatamente. E lembrar que nessa região aqui o Carlão falou suprasesamoideia, que é acima do sesamoide, essa região aqui que eu estou mais ou menos apontando, né? Lembrar que a gente tem o estojo córneo aqui, ó. Então o ultrassom que o Carlão está falando é na região mais distal da quartela, entre os bulbos, e é exatamente nessa área aqui que o profundo, grande parte dele é constituído de fibrocartilagem. Então, então o padrão de ecogenicidade dele vai ser diferente. Tá? Só responder aqui, alguém está perguntando sobre o anestésico que a gente usa. Então, eu uso bupivacaína hoje em dia, basicamente só bupivacaína, tenho usado bupivacaína humana, lidocaína muito, sei, difícil eu usar. E é o bloqueio para diagnóstico, não está comentando de bloqueio com equipim, sarapim, que muitas vezes é feito pré-prova. Aqui é o bloqueio diagnóstico, né? Eu vou Bom, virar tá aqui, Carlão. cortando bastante para mim aí, Júlio. Não sei se eu tá cortando o teu ou não. Não, não, não. Acho que não. Acho que é só a tua internet. O áudio teu não corta, me corta só a imagem tua aí. Mas Mas beleza, vamos beleza. tocar a ficha. Vou mostrar aqui o caso, Carlão. Quiser ir comentando. Tá. Pessoal, aqui a gente tem, eu acho que eu vou estar mais atrasado que vocês vendo o vídeo. Eu tenho vídeo dessa égua só ela quando justamente ela recém estava retornando ao treinamento. Essa égua tinha um histórico de claudicação crônica, porcino hipotroclear numa mão e na outra mão ela tinha uma lesão do suspensório. Tá? E a mão que ela acabou, na verdade, a gente optou por aposentar ela da modalidade do freio de ouro, tá? Porque após esse retorno, eu não tenho vídeo dela claudicante, ela claudicou grave, tá? De moderado. Entre leve, moderado e grave seria uma claudicação moderada. Tá? E bloqueio digital palmar negativo. Avaliação dinâmica, primeiro, para ficar fácil, né? Mancava em cima do círculo, fase caudal diminuída, tá? Mancava também para fora do círculo, com a fase cranial um pouco diminuída para fora, bloqueio digital palmar negativo e intra da bursa positivo, né? Aí não sei, Júlio, se quer mostrar as imagens dela aí. Eu estou bem atrasado aqui nas imagens aqui. Aí, agora tá no ultrassom aqui já. Tá me escutando aí? Tá. Tô, pode falar, Beleza? tô escutando bem. Tá, a gente fez, essas são fotos esse caso até, né, quiser depois olhar, tá no Instagram, a gente colocou. Essa é uma imagem da porção aí suprassesamoideia, tá? Onde a gente vai avaliar, se o Júlio quiser ir mostrando aí, que para mim está atrasado. Uhum. À esquerda a gente tem lóbulo medial do profundo, com o contorno dele, ou seja, a arquitetura que envolve o tendão branca, bonita. E no lóbulo lateral da direita, a gente vê um lóbulo aumentado de volume e a perca dessa arquitetura, né, na porção mais dorsal.
né? E aí, quando a gente lembra das lesões, do padrão de lesões do flexor distal profundo, que a gente tem a lesão de bordo dorsal, tá? Essa seria uma lesão que nos sugere a lesão de bordo dorsal. Quando a gente faz uma imagem mais distal, quando a gente, ou seja, aprofunda dentro do casco, eu não sei, a minha parou aí, Júlio, não sei se tá rodando. Pode seguir falando tá. que eu tô. Tá, tá, aqui tá bem atrasado para mim. Mais distal, a gente começa a ver já até uma região de cicatriz, né? Uma imagem hiperecóica bastante marcada no lóbulo lateral, tá? Também com alteração de forma desse lóbulo em relação ao medial, né? Então seria uma lesão de bordo dorsal aí, clínico de cronicidade, né? E quando a gente vai mais ainda distal, a gente encontra até uma região já de uma entesiopatia também. Essa é a lesão anapoide, né? Uhum. Para mim, Aí, o Carlão tá cortando um pouco, tá? Mas essa aqui é a lesão de bordo, do bordo dorsal aqui, ó, no lóbulo lateral. Então, comparando o medial, ok, arquitetura, tamanho, e aí o bordo lateral com essa área já, uma cicatriz, né? Agora voltou, pode seguir falando. Essa aqui é a última imagem desse caso. Então, né, pessoal, se a gente for olhar a ecogenicidade e eu procurar um exemplo, uma imagem de uma tendinopatia clássica no metacarpo, eu não vou interpretar essa imagem, né? Agora, se a gente está com a anatomia na cabeça, se a gente vê assim, se a gente sabe os padrões de lesão do profundo, bom, aí a gente começa a olhar essa imagem com maior detalhamento, né? Não sei se tem mais alguma imagem dessa égua aí, Júlio? Não, essa égua, pessoal, essas três tá, aqui. a gente optou por aposentar ela em relação ao freio de ouro, né? Para mim, né? Uma lesão assim, no ultrassom, para mim está bem demarcado que o flexor distal profundo está bem assim, lesionado. Alterações mais sutis, a gente sim encaminha para ressonância. Não que essa égua a gente não deva ou possa encaminhar para ressonância, mas aí a gente faz aquela avaliação geral, né? Se tu já conhece o animal, o proprietário, qual vai ser o destino dela. Então, né, essa égua a gente optou por parar ela não tinha nenhuma alteração radiológica, né? Isso é bom frisar. Ela não tinha alteração radiológica, o navicular dela, o navicular bonito, tá? Então, ou seja, procurando a gente acha. E se a gente olhar o padrão de lesão do ultrassom dela, que já tem cicatriz de bordo dorsal, bate com o histórico clínico dela de uma cronicidade já de síndrome hipotroclear. Exatamente. E é bom frisar que o Carlão está falando, essas imagens que a gente viu foi nessa região aqui, ó, suprasesamoideia, e que as lesões, as tendinopatias de profundo, elas sempre começam de distal para proximal, e aí vão migrando proximalmente. Elas raramente vão começar na quartela e vão migrar para o interior do casco. Elas sempre são de distal para proximal. Então, isso que o Carlão está comentando, de esse caso ter lesões severas já diagnosticadas aqui na região suprasesamoideia, é porque possivelmente essa lesão é muito mais grave que no interior do casco. Agora, o próximo caso, Carlão, vou virar aqui. E, Júlio, e uma questão acho que é interessante de falar é o quanto essa avaliação ultrassonográfica, né, nos auxilia, porque se a gente faz um raio-x, não tem alteração navicular, aí tu trabalha com ferradura de novo, tu infiltra ela de novo, e aí começa, e a frustração só aumenta até que muitas vezes essa égua bota a mão no ar, né? E aí, vou dar um exemplo, esse caso agora, para aproveitar esse encaixe, esse é um caso que a gente foi avaliar esse ano, foi mais ou menos na metade do ano, eu acho, é o ano que passou, desculpa, 20, histórico de síndrome hipotroclear crônica, infiltrações na bússola navicular para competição, né, assim, normal, como um padrão, né, que a gente, de tratamento, nada contra isso, normal, até que o momento ela começou a fazer uma claudicação aguda, tá, do membro anterior direito. A gente nota que ela tem redução bem clássica aí da fase caudal do passo, tá, pulso digital. Essa égua, a gente não chegou a fazer um bloqueio digital palmar nela, porque ela já tinha o histórico
e estava bem clássico, bem evidente, ou seja, essa égua a gente optou por não bloquear e já fazer imagem dela direto, né? A gente nota que em cima do círculo, a mão direita, ela diminui bastante caudal. E a gente fez primeiro as radiografias dela, a radiografia está por último, mas as radiografias convencionais, sem ser a skyline do navicular, eram radiografias boas, não eram radiografias com muita alteração. E na skyline, uma lesão, uma sugestão de lesão grave de um dos lóbulos do profundo. Tá? A gente fez o ultrassom nela, se você botar aí, Júlio, o ultrassom. Essa é o raio-x dela, só para mostrar. O da esquerda, né, era o raio-x do histórico desse síndrome protroclear. Era um raio-x navicular bastante bom, ou seja, sem grandes, digamos assim, alterações. A gente definia bem a porção compacta e esponjosa do osso navicular. E quando a gente vê o raio-x dela atual, tá um pouco, mas acho que dá para ver, a gente nota que parece que um rato, né, roeu ali a parte compacta do osso navicular, né? Aí, quando a gente fez a avaliação ultrassonográfica dela, a gente nota uma lesão importante do lóbulo medial, essa é a porção supracisamoideia, ou seja, bem onde começa ali na fossa, né, entre os bulbos. Vocês notam que o lóbulo da esquerda, que é o medial, bem aumentado em relação ao lateral. Né? Alguns padrões de cicatrização, ou seja, de sugestão de cicatrização interna, essas áreas mais hiperecóicas, brancas. Quando a gente foi baixando o ultrassom, baixando aí, Júlio, a gente nota a alteração de novo de padrão da arquitetura, né? Lóbulo medial, essa está em vermelho aí, as bordas, ou seja, o contorno dele, que deve ser um branco bonito, que nem o lóbulo lateral, a gente perdeu essa região de contorno dele. E quando a gente faz, eu acho que mais para baixo tem também, né? Esse caso também está no Instagram, viu, pessoal? Se quiserem olhar depois, a gente nota aí uma total alteração de forma do lóbulo medial em relação ao lateral, né? Medial sempre à esquerda aí, pessoal que está olhando e bastante regiões de cicatriz, né? Então, ou seja, uma lesão aí, digamos assim, difusa do lóbulo medial, que a gente vê o prognóstico, para mim, essa égua também, a gente optou por ela retirar das competições que ela fazia na modalidade, acho que essa égua fazia paleteada, não chegava, é uma outra modalidade do freio, mas ela fazia só essa paleteada, né? E também a paleteada, pessoal, só para pensando no casco dinamicamente, né? Faz muito movimento médio-lateral com o casco, muito. Então acaba aí o profundo sendo uma das predisposições de ter lesão. E a ideia seria ela voltar para caminhadas ou cria só, né? Mas está muito bem a égua hoje, né? Sim. E algo que chama atenção, porque aqui a gente tem pessoas, veterinários, estudantes, ferradores do Brasil inteiro, né? É que um dos tratamentos assim relativamente comuns e fáceis de ser feitos são a neurectomia, né? Se faz muito em cavalo quarto de milha, de laço, de tambor, se faz muito, né? Só que a vida útil desses cavalos, muitos acabam reduzido meses depois já voltam a mancar, né? Em função dessas lesões de profundo, porque se fez a neurectomia, o profundo vai romper grande parte dele, né? Então, eu sei que no crioulo não é tão comum exatamente pelo tipo de exercício que o crioulo faz, né? Porque possivelmente a resposta da neurectomia para cavalos de alto nível seria muito curta, provavelmente, né, Carlos? Eu acho que sim, né, Júlio? Eu tenho muito medo de neurectomia, né? Acho que quanto mais a gente vai fazer ultrassom, mais medo a gente vai ficar. Eu hoje, sinceramente, eu não me animo nem assim, por exemplo, um cavalo que for para ressonância, que o profundo totalmente íntegro, né? E só lesões no navicular, eu mesmo assim fico com receio em função da região, das proximidades no futuro, aí ter uma lesão de profundo e também, às vezes, de repente, por ver alguns casos, né, que fazem subluxação e luxação de interfalange distal, eu fico com muito receio, né, talvez, de indicar, eu acho. Aqui um outro caso, estou virando aqui. Esse caso aí, Ju, é bem interessante, né, que esse é um cavalo, esse caso foi em 2018, eu atendi a primeira vez esse cavalo, esse vídeo já é 2019, se não me engano, esse cavalo eu atendi a primeira vez em 2018, na própria propriedade, não era nesse local, uma lesão, eu fazia ultrassom só de quartela naquela época, uma lesão importante, deflexor de tal profundo na quartela, em um dos lóbulos, bem significativo. Esse cavalo ficou em repouso 8 meses, PRP a gente fez, shockwave,
parou de claudicar e ele foi para o treinamento, né? E aí sempre quando a gente apertava o treinamento, ou seja, tinha mais um grau de exigência, ele começava a claudicar, né? Aí se quiser mostrar as lesões, esse cavalo a gente pôde acompanhar ele, foi foto do computador, pessoal, a gente bateu rápido hoje aqui, mas a gente nota dois padrões de lesões, né? Um padrão de parasagital, ou seja, o Júlio está mostrando a seta, ou seja, como se tivesse cortado o tendão, tá? E mais uma lesão de bordo, né? Com ruptura, né? Então, essa era uma lesão de quartela, na época eu não fazia ultrassom de casco, e aí cabe o que o Júlio falou, né, que a gente, né, hoje, pelos artigos científicos, né, e pelo entendimento biomecânico, sabe que as lesões começam de distal para proximal no profundo, né. Então, na verdade, a gente estava vendo a ponta do iceberg, né. Acho que tem mais um slide aí, Júlio. Aí, as lesões se estendiam por toda a quartela, lesões bem severas, né. É uma lesão parasagital bem legal, ou seja, parece que cortou, né, o tendão no meio. E isso aí é um padrão legal, pessoal, que algumas lesões parasagitais, elas nunca cicatrizam, né? Isso é uma questão boa da gente conversar e até para nível de prognóstico, né? Elas cicatrizam os bordos, mas a gente sempre enxerga essa imagem aí como se tivesse separado, né? Então a gente vai acabar sabendo com o próprio acompanhamento do animal e avaliando a clínica e a imagem, né? E aí eu fiz só um paralelo, né, das lesões desse cavalo. Depois a gente radiografou em 2019, a gente anotava uma linha, né, na região do anular distal mais hiperecóica, envolvendo profundo também. Aí já final de 2019, isso ali aumentou, na direita em cima. Né? E aí 2020 e 21, né, 21 já foi na propriedade, que eu acabei reavaliando ele. Né? Ficou um cavalo, hoje ele tem uma claudicação leve, né, ficou garanhão para reprodução. Mas, digamos assim, a gravidade que é, e a gente olha o navicular dele, um navicular muito bonito, não tem lesões, né? Mas, ou seja, a gravidade que um tecido mole, né, numa síndrome hipotroclear pode causar um animal, né? Então, nessa época eu não fazia a ultrassonografia entre os bulbos, né? E aí talvez eu tivesse tido um prognóstico mais certeiro aí a nível proprietário e também um tratamento, né? Então foi um cavalo que Exato. começou carreira atlética, a gente competiu algumas vezes e a gente teve que acabar aposentando ele porque a claudicação foi grave e o tendão, né, ficou naquelas imagens, a gente optou por aposentar. Mas é bem, ou seja, o quanto o ultrassom nos dá dados, né, e nos ajuda na tomada de decisão, eu acho. Exatamente. E principalmente que talvez tenha muito estudante aqui, eu sei que todo mundo quer saber como trata essas lesões de profundo, né? E aí o Carlão mostrou aí, por exemplo, esse último caso, que uma lesão severa, pô, não tem que tratar, tu pode fazer o que quiser aí, pode fazer shockwave, células-tronco, PRP, seja o que for, mas é que o cavalo, o prognóstico dele para a vida atlética é ruim. Então tu já avisa de cara o proprietário, ó, você vai aceitar fazer um tratamento que vai gastar valor XX e o cavalo talvez mancar lá no final da freio de ouro, ou durante uma credenciadora, ou semifinal, aí é ele que vai decidir, mas você está avisando o prognóstico, né? E por isso, né, Júlio, a importância da gente diagnosticar elas precocemente, né? Porque esse cavalo, quando a gente vê, uma vez já era uma lesão bem grave. Então, às vezes, tipo uma claudicação sutil, né? Um treinamento, né? Onde tu pega um cavaleiro que tem uma sensibilidade, que tu consiga já, com ultrassom, determinar, bom, ali é uma simples tendinite, sem ruptura de fibra, ótimo, beleza. Mas é um cavalo que sabe que, um exemplo, ele vai ficar de repouso, caminhado mesmo, um exemplo inflamatório, ferradura diferente, reavaliação, reabilitação, para depois ele voltar, e não um cavalo que a gente pode infiltrar e liberar para seguir trabalhando. Aí vai dar as zebras, né? Então, para mim, o Sim, maior valor aí está na gente pegá-las bem agudas, né? Porque depois disso não exatamente, tem muita. exatamente. Tem uma pergunta aqui na caixinha. Qual a explicação biomecânica para as lesões serem de distal para proximal? No meu entendimento, Júlio, não sei no teu o que tu pensa, né? Vou falar o meu entendimento, né, pessoal? Não sei se é o correto, mas para mim, pela questão da recepção do casco no solo, onde ele, por exemplo, num círculo, ele vai chegar num círculo, digamos, para a esquerda, a mão direita. Ele vai colocar a parte interna do casco primeiro e depois a lateral com o corpo movendo para a esquerda. Então, ou seja, essa porção lateral vai estar mais esticada e se for ao contrário, a própria mão,
o lóbulo medial vai estar mais esticado. Então, ou seja, por essa mecânica que o casco faz de ser a primeira estrutura a receber a chegada no solo, essa, digamos assim, esse movimento médio lateral, para mim, por isso seria a explicação de ser distal para proximal. O que tu acha, Júlio? Eu acho que principalmente é de distal para proximal, porque essa região mais distal aqui do profundo precisa aqui, ó, vou falar em termos grosseiro, empurrar o navicular empurrar e estabilizar a interfalangiana distal. Então, o estresse biomecânico dessa região distal é muito maior do que o estresse biomecânico do profundo aqui na região da quartela, né? Então, em função disso, e que eu também concordo com o que o Carlão falou, né, essa região aqui precisa sofrer, e até a constituição anatômica dela, quem já fez uma dissecação sabe que a forma do profundo é uma aqui na região da quartela e é diferente aqui na região mais distal, né? Então, esse estresse biomecânico é maior distal, e aí como, vamos supor, teve uma ruptura, uma lesão aqui distal, consequentemente, vai ficar instável todo esse aparato e o próprio profundo vai ficar instável. Então, essa lesão vai começar a migrar proximalmente. Em Júlio, e eu acho que outro ponto também que pode ser, né, agora a gente conversando, pensando também, é da vascularização, né? Que quanto mais distal, Exato. né, pior a Uhum. vascularização. Eu acho que pode agravar também isso aí, né? Exatamente, exatamente, né? E também padrão do crioulo, eu não lembro, faz tempo que eu não tenho rotina de cavalo de alto nível do crioulo, né? Você pegar aqui 80% dos manga larga marchador, por exemplo, eles têm padrão de ranilha atrofiada, talões escorridos, consequentemente, vai ficar, o coxim digital vai ficar atrofiado e secundariamente vai alterar o padrão vascular do aparato podotroclear e do próprio profundo, né, que depende daquele mecanismo, assim, grosseiramente falando, de bombeamento, né? Então, é exatamente o que alguém perguntou, se as atrofias de Ranilli e coxim podem ter influência nessas lesões. Total, total. E não tô, e assim, tanto pela questão biomecânica, mas eu diria talvez, vou dizer, mas sem afirmação científica, mas talvez uma influência muito grande no padrão vascular, de esse coxinha atrofiado, talão atrofiado, alterar o padrão vascular do profundo, né? Quem, na sequência, quem participar com nós do treinamento de navicular vai ver como que é o padrão vascular do profundo e que isso pode estar alterado, né? Tem umas perguntas aqui. Aí, o que o Carlão falou, só repete rapidamente, se as lesões de profunda maioria vêm com tempo de treinamento e esforço, né? Então, foi o que você falou, do tipo de movimento que o cavalo faz, né? Aham. Eu acho que é por aí, né? Claro, algumas são né, por esforço, outras pelo próprio movimento mesmo, né? Pela intensidade, eu acho, né? Uhum. Porque eu vejo Sim, assim, às vezes o sim. cavalo com o final da fase caudal em alta velocidade, digamos assim, fazendo uma rotação 180 graus, um exemplo, às vezes a estrutura, né, não suporta, né? Então, é É. óbvio que a gente sabe que aqueles fatores clássicos, né, quanto mais ângulo palmar negativo, pior, né? Desequilíbrio de Uhum. bulbos, pior. Mas eu acho que tem Sim, também a questão do próprio movimento, né? exatamente. Tem uma pergunta aqui, Amanda. Como podemos na clínica saber se o cavalo tem neurectomia só através de ultrassom e ressonância? Não, assim, ó, se for um cirurgião plástico que fez neurectomia, não vai ter cicatriz, né? E nego aí já se especializou em fazer cirurgia plástica da quartela, né? Mas na própria palpação aí, ó, se você vê dois cavalos que foi feita neurectomia, tu nunca mais vai errar na vida. Palpando ali, tu vai notar que tem diferença. Se não faz ultrassom que você vai ver cicatriz, né? Gabriel perguntou se, por exemplo, já tiveram diferença em interpretação dos bloqueios com o uso de lido ou BUP. Por exemplo, com lidocaína, só parou no bloqueio 4 pontos baixos, e com BUP e vacaína, o bloqueio foi já positivo no digital palmar. Eu não tenho experiência, Gabriel, eu não tenho experiência com BUP, né? Eu uso lidocaína,
por uma questão de rotina mesmo, não há nada contra a BUP, mas eu não tenho, nunca trabalhei com BUP, né, Júlio? Não sei o que tu acha aí, Júlio. Então, assim, nesse caso específico, não, né? Eu uso a bupivacaína, mas por ter um tempo maior e, enfim, e as lidocaínas veterinárias do mercado eu não confio muito, por alguns cavalos que eu fiz e não bloqueou e depois bloqueei outro dia com lidocaína humana, por exemplo, e bloqueou, né? Mas isso, enfim, talvez seja mais uma mania, não é nem nunca parei para estudar sobre isso. Usa humana, e eu Ah, noto às vezes que até entre as marcas, né, Júlio, da própria humana, às vezes eu uhum, noto uma diferença, né? E às vezes, por exemplo, tempo de aberta, também isso influencia, sim, né? Mas eu acho que o importante é exatamente. tu ser crítico com o teu bloqueio, tu testar o teu bloqueio, né? Eu acho que isso é o mais Exatamente. importante, né? É. Aí perguntaram aqui se consegue aliviar esse movimento no ferrajamento, né? Inclusive a gente vai falar sobre ferrajamento essa semana, se eu não me engano, na sexta-feira, né? Mas com certeza, né? Essa é plano do tratamento, é primordial ajustar isso, né, cara? Com certeza, com certeza. Acho que quando a gente quer falar muito em tratamento, começa aí, começa até antes da ferradura, é o casqueamento, né? Acho que Exato, isso é o primordial no tratamento ainda. exatamente. Pessoal, Carlão, muito bom esses casos. Eu acho que deu uma luz para o pessoal, principalmente quem nunca tinha visto caso de tendinopatia do profundo, porque muitas vezes a gente espera, como a gente comentou lá no início, lesões, o clássico, lesões graves, severas, mas as lesões iniciais na fase aguda, elas são lesões pequenas, né? E alguém até perguntou aqui se elas são reversíveis. Eu diria que reversíveis 100% não são, mas a partir disso tu vai ajustar o manejo do cavalo, um plano de tratamento. O Carlão está bem acostumado provavelmente a isso, a diagnosticar precocemente e esses cavalos aí fazerem o ciclo do freio de ouro, por exemplo, com essas lesões, né, Carlão? Eu acho que assim, as que a gente pega bem agudo, né, Júlio, que não tem ainda cicatriz, que não consegue, mas bem agudo mesmo, uma tendinite, às vezes uma pequena ruptura muito pequena, e tu consegue ter o tempo, né, que precisa de repouso, reabilitação, tratamento adequado, ficam zeradas, digamos assim. Agora, quando já é um pouco crônico, tem cicatriz, é as que a gente vai manejando aí com ferramentamento, com outras terapias, mas elas dão um pouco mais de trabalho para a atividade intensa. Às vezes, para a atividade mais leve, Sim, né, uma cavalgada, um rodeio, algo assim, elas não incomodam tanto, digamos assim, né? exato, exatamente. Pessoal, já está fechando uma hora de live quase, foi muito bom. Lembre, essa semana toda a gente vai ter aqui desafio do navicular todo santo dia, onde a gente vai discutir um tema diferente. Amanhã a gente vai falar sobre cisto ósseo no navicular, que é algo muito comum, assim, tenho certeza que muitos veterinários aí em algum momento já viram isso. E fiquem ligados que essa semana a gente vai comentar sobre um treinamento com foco em síndrome podotroclear, que é para todo mundo acertar o diagnóstico, fazer o tratamento correto. E lembre, pessoal, quem gostou, eu vou publicar, vou deixar salva essa semana só a live no nosso feed. Quem gostou, vai lá e comenta qual foi o ensinamento que você teve nessa live aqui. E para a turma que faz parte dos grupos de navicular do WhatsApp, vocês vão receber um material somente sobre essa live aí, mas é só quem está lá nos grupos, tá? Turma, valeu, obrigado, Carlão, bom descanso, bom trabalho amanhã. Valeu, Obrigado a todos galera. aí, igualmente, Júlio, um abração. Abraço, turma. Até a próxima.